Eu creio que, por Elias estar fugindo, ele não podia passar na casa de ninguém para pedir comida. Senão, as pessoas saberiam onde é que ele estava e falaria com o rei Acabe e com a rainha Jezabel. Dariam informação. Então ele estava fugindo por lugares desertos e fugindo para escapar com a sua vida. Então, ele estava sem comer, não teve como levar comida. A comida havia acabado. Aqui os psicólogos entendem que Elias não queria comer. E eu vejo que ele não tinha o que comer, na verdade. Então ele deitou-se de cansado, dormiu, e o anjo então veio trazer comida para ele. Então aquele alimento que ele comeu era suficiente agora para ele recobrar as suas forças físicas. Veja bem que ele come, depois ele dorme de novo, e o anjo acorda agora e diz: levanta-te, porque você tem um caminho longo para percorrer até o Monte Horebe que ele ia. E ele passou 40 dias e 40 noites com aquela comida que ele comeu ali, sem precisar de se alimentar novamente. Tópico 2, provisão espiritual. Elias alimentou-se de pão e água, elementos de natureza material. Todavia, a forma e o instrumento usado por Deus para fazê-lo chegar até o profeta eram de natureza espiritual. Como já vimos, o texto sagrado diz que o anjo do Senhor foi quem providenciou aqueles víveres para o profeta. 1 de Reis 19, 5 e 6. Mas não foi apenas um anjo que prestou auxílio ao profeta. O próprio Deus a quem Elias servia o conduziu durante todo o tempo. A própria ida de Elias ao Monte Horebe fez parte dessa terapia. Ali Elias seria revitalizado, não apenas na sua vida espiritual, mas também na sua vida emocional. 1 de Reis 19, 8 a 15. Então Elias, ele teve aí uma profunda comunhão com Deus. E todo o tempo Deus estava com Elias. Providenciou o alimento, que veio de maneira sobrenatural, através de um anjo, e também o alimento era sobrenatural, porque foi capaz de abastecer Elias durante os 40 dias e 40 noites que ele teve que percorrer o caminho até chegar ao Monte Horebe, que não é fácil de subir, né? Quem vai lá vai ver que é muito complicado para subir o Monte Horebe. Sempre Deus esteve então com Elias, guardando, protegendo, livrando de todos os perigos, né, daquele caminho. Tanto os soldados poderiam achá-lo, quanto os animais poderiam atacá-lo. Então todo o tempo ele esteve debaixo da proteção de Deus. E ele foi até o Monte Horebe em segurança e com saúde. Conclusão aí, acabamos de observar que os homens de Deus também têm conflitos. Padecem também dos males comuns a todos os mortais. Todavia, é perceptível que o servo de Deus conta com uma forma de auxílio diferenciado. Ele não está sozinho neste mundo. Por isso, não depende apenas dos recursos humanos, que são tão limitados. O Senhor faz-se presente nas horas conflituosas da vida e presta-nos o seu auxílio. Lemos nos Salmos: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmos, então, 46, 1. Então, através dessa lição, nós devemos chegar à conclusão de que Elias era homem como nós, sujeito às mesmas paixões, era um servo autêntico de Deus, e nós, como servos de Deus, todo aquele que se entrega a Deus, que vai fazer a obra de Deus, passa por situações, muitas vezes, que Elias passou. E não devemos nos preocupar exageradamente, nem darmos valor exagerado a esses momentos ruins, porque Deus está conosco todo o tempo, nos guardando, nos protegendo, nos livrando de todo mal, nos conduzindo, e sempre que for necessário, Ele vem com a sua intervenção milagrosa na nossa vida. Nós queremos orar por você que está nos ouvindo, nos assistindo nesse momento. Queremos orar para que você faça aí um propósito de servir a Deus daqui para frente. Que você que não é crente ainda, que você aceite agora Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Nesse momento que você está passando, Jesus está com você, tenha certeza. Ele que está te sustentando, te guardando, te livrando, e Ele vai te ajudar. Você já vai acabar de passar por esse momento. Tenha certeza. Aproveite esse momento para ter mais intimidade com Deus. Busque mais a presença de Deus, orando, jejuando e estudando a palavra de Deus.
Vamos orar juntos agora. Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos te pedir, salva agora essas vidas, Senhor. Lucranda fornechlande, regrai costeia calamachei. É grande a obra de Deus na sua vida, alegre-se com a presença do Senhor. Aceite agora Jesus como Senhor e Salvador. Ore juntamente comigo agora, você que está passando por um momento difícil também. Ore em nome de Jesus. Ó Pai, vem sobre essas vidas agora. Escreve seus nomes no livro da vida, Senhor. Dá-lhes a certeza da salvação. Enche-os do Espírito Santo. Pai querido, aqueles que estão passando por dificuldades agora, Pai, vem com a solução. Vem, Senhor, mostrando a eles que o Senhor está sempre presente, cuidando deles. Vem, Senhor, com bálsamo. Ó, Senhor, vem curando toda enfermidade. Vem libertando todo cativo, Senhor, fazendo milagres nessas vidas. Usa poderosamente, Senhor, os teus céus para fazer a tua obra. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Queremos avisar que nós estamos aí com a agenda aberta para 2013. Se você deseja que nós estejamos aí com você, lembre-se, eu não cobro nada para fazer a obra de Deus. Você só vai arcar com a despesa para me levar e me trazer de volta a Imperatriz do Maranhão, onde eu moro. Então você ligue para nós, está aí o nosso telefone, passa o e-mail, está aí o nosso e-mail, entre em contato, nós estaremos aí na sua igreja, levando a palavra de Deus e compartilhando com você essa presença maravilhosa de Deus. Eu durmo aí na sua casa, na casa do pastor, né? Não precisa se preocupar com isso, tá? Nós podemos ministrar aí sobre família, sobre a escola bíblica dominical, podemos ministrar aí um incentivo à igreja para participar da escola bíblica dominical, podemos fazer um curso com os professores, podemos falar sobre missões, fazemos aí um culto de avivamento também, vamos sempre orar, todo lugar que nós vamos, nós oramos por batismos, por curas, libertações, por dons espirituais. Vamos então ao nosso questionário agora. Lembrando que as nossas lições estão no nosso site aí todas as quintas-feiras à noite, que está pronto. Só na quinta-feira à noite é que está pronto. Primeiro aí dentro do texto áureo, para completar. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 8 e 9. Depois aí dentro da nossa verdade prática, número 2, para completar. Os conflitos de Elias o levaram a enfrentar períodos de depressão e tristeza, mas o Senhor ajudou-o a superar. Dentro agora do comentário da introdução, número 3. De que maneira as Escrituras mostram os homens de Deus? Como de fato são. Homens fiéis, vigorosos, destemidos, corajosos e ousados, mas ainda assim humanos. Dentro agora da parte número 1. Elias, um homem como os outros. Pergunta número 4. Elias era um homem espiritual e vários fatos narrados nas Escrituras atestam essa verdade. Complete então segundo essa verdade. Primeiramente, vemos Elias como um profeta profundamente envolvido com a palavra de Deus e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. 1 de Reis 18:36. Em segundo lugar, o profeta de Tisbe possuía uma profunda vida devocional. Ele era um homem de oração. Veja aí, e Acabe subiu a comer e beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e meteu seu rosto entre seus joelhos e disse ao seu moço: sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse ele: torna lá 7 vezes. 1 de Reis 18, 42, 43. Elias conhecia os infinitos recursos da oração. Número 5. Elias não era apenas um homem espiritual, ele era também sentimental. Completo segundo essa verdade. O apóstolo Tiago afirma que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós e orando pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Tiago 5,17. Tiago diz 2 coisas importantíssimas sobre Elias que nós parecemos esquecer. Primeiramente, Elias era homem. Elias foi um gigante espiritual, mas era homem. Não era um anjo. Em segundo lugar, Elias possuía as mesmas paixões. Elias não era apenas espiritual, mas também sentimental. Alegrava-se, mas também entristecia-se. Talvez o que distingue Elias dos demais mortais é que ele não maquiava seus sentimentos. Ele os punha para fora. Veja aí a grande diferença entre Acabe e Elias, entre um homem de Belial e um homem de Deus. Acabe foi comer, se empanturrar, beber e se banquetear. E Elias foi
orar, jejuar. Nós vamos ver que ele precisou de ser até alimentado, porque ele estava com fome. Parte 2, as causas dos conflitos de Elias. Número 6. Quais as duas principais causas dos conflitos da alma de Elias? A decepção e o medo. Número 7. O capítulo 18 do primeiro livro de Reis narra a fantástica vitória que o profeta Elias obtivera sobre os profetas de Baal. O Senhor havia respondido à oração do seu servo, enviando fogo do céu em resposta à sua oração. 1 de Reis 18:38. O que ocasionou a decepção de Elias? O que Elias esperava em resposta a esse avivamento era um total quebrantamento do povo, incluindo a casa real. O avivamento não alcançou as proporções desejadas. A casa de Acabe ficou insensível. Jezabel mandou dizer a Elias em tom de ameaça: assim me façam os deuses, e outro tanto se der certo amanhã a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. 1 de Reis 19:2. Parece que a vitória havia se convertido em derrota. Sem dúvida, Elias havia ficado decepcionado, não com seu Deus, mas com o príncipe do seu povo. Número 8. Por que Elias sentiu medo? Diante da ameaça de morte sentenciada pela rainha Jezabel, a reação de Elias foi imediata. Que vendo ele, se levantou e, para escapar com vida, se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. 1 de Reis 19:3. Elias teve medo e fugiu. O homem que havia confrontado Acabe e os falsos profetas de Baal e Azerá agora fugia, temendo morrer pela mão de uma mulher. Não devemos esquecer que Elias era um homem semelhante a nós e sujeito aos mesmos sentimentos. Tiago 5,17. Os gigantes também possuem seus momentos de fraqueza. Não há dúvidas que aqui os sentimentos falaram mais alto do que a fé. Parte 3. As consequências dos conflitos. Número 9. Quais as duas maiores consequências dos conflitos internos de Elias? Então, fuga e isolamento, autopiedade e desejo de morrer. Número 10. Como ocorreu a fuga e isolamento de Elias? O texto sagrado destaca a fuga do profeta Elias, 1 de Reis 19:3. O homem de Deus, que havia enfrentado situações tão adversas, agora se vê impotente diante das ameaças de uma rainha pagã. Elias se viu sem escapatória diante dessa nova situação e temeu por sua vida. Humanamente falando, era ficar e morrer. Devemos observar que o Senhor não incriminou Elias por isso. Nós também não devemos fazê-lo. Elias não apenas fugiu, ele também se isolou. E ele se foi ao deserto. 1 de Reis 19:4. Essa é a marca de uma pessoa deprimida. Ela busca o isolamento. Somos seres sociais e, como tais, não podemos viver no isolamento. Número 11. Como detectamos em Elias a autopiedade, o desejo de morrer e uma depressão profunda? Então vemos marcas de comportamento depressivo do profeta na sua atitude de autopiedade. O termo sinônimo para autocomiseração, cunhado pelos psicólogos. Elias achava que somente ele ficara como um servo fiel do Senhor. Eu fiquei só. 1 de Reis 19:10. Elias achava ainda que todos haviam apostatado ou abandonado a fé. Não havia mais fiéis, somente ele. O texto deixa claro que isso era ver a realidade de uma forma distorcida. Deus possuía ainda seus 7.000, 1 de Reis 19:18. Elias foi mais além. Ele agora queria morrer e pediu em seu ânimo a morte. 1 de Reis 19:4. Os psicólogos observam que este é um sintoma de uma pessoa com depressão profunda. Ela perde o encanto pela vida. Elias, portanto, precisava urgentemente da ajuda do Senhor. Parte 4. O socorro divino. Número 12. De quais maneiras Deus veio em socorro a Elias? Com provisão física e provisão espiritual. Número 13. De que maneira os psicólogos veem os sintomas da depressão de Elias? Devido à sua inapetência ou alteração dos hábitos alimentares. A pessoa nesse estado pode não querer comer, como também pode possuir um apetite exagerado. Número 14. Como foi a provisão física de Deus para Elias? Então o socorro do Senhor chegou até o profeta na forma de provisão física e material. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que, então, um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. 1 de Reis 19:5. No caso do profeta, o anjo do Senhor é quem o auxilia, providenciando-lhe alimento. Ele precisava alimentar-se e Deus fez com que isso fosse providenciado. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as bases e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou a deitar-se. 1 de Reis 19:6. Número 15. Como foi a provisão espiritual de Deus para Elias? Então Elias alimentou-se de pão e água, elementos de natureza material, porém a forma e o instrumento usado por Deus para fazê-los chegar até o profeta eram de natureza espiritual. O texto sagrado diz que um anjo do Senhor foi quem providenciou aqueles víveres para o profeta. 1 de Reis 19:5 e 6. Não foi apenas um anjo que prestou auxílio ao profeta. O próprio Deus a quem Elias servia o conduziu durante todo o tempo. A própria ida de Elias ao Monte Horebe fez parte dessa terapia. Ali Elias seria revitalizado, não apenas na sua vida espiritual, mas também na sua vida emocional. 1 de Reis 19:8 a 15.
Conclusão, 16 para completar. Acabamos de observar que os homens de Deus também têm conflitos, padecem também dos males comuns a todos os mortais. Todavia, é perceptível que o servo de Deus conta com uma forma de auxílio diferenciada. Ele não está sozinho neste mundo. Por isso, não depende apenas dos recursos humanos que são tão limitados. O Senhor faz-se presente nas horas conflituosas da vida e presta-nos o seu auxílio. Lemos nos Salmos: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmos 46:1. Glória a Deus, aleluia.